boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos alunos. Aqui mais uma vez o professor Rafael. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem. Espero quanto antes que a gente volte a se encontrar na Faculdade São Lucas. Eu espero que vocês estejam conseguindo assistir às aulas numa boa, tá? Estejam conseguindo absorver aí o conteúdo, estejam estudando, né, galera? Estejam estudando, tá? Bom, então vamos dar seguimento à nossa aula do dia, nossa aula de história de hoje, tá? História do direito. Espero que vocês gostem. Eu estarei online hoje, tá? Hoje, na hora da aula, no horário da aula, eu estarei online. Então, a partir das 10 para as 7, 7 horas, eu estarei no chat, no nosso chat, tá? Então, quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer comentários, quem quiser fazer qualquer coisa, quem precisar de mim para qualquer coisa, estarei lá, tá? Fiquem à vontade. Se você não quiser, se você preferir, você pode sempre que você necessitar postar no fórum. Eu me policio para olhar o fórum todo dia, tá? Então, se você não quiser falar comigo no chat ao vivo, se você não puder por qualquer motivo, depois você entra lá no fórum, coloca sua dúvida, coloca sua dúvida, seu comentário, enfim, tá? Diz o que você gostou na aula, o que você não gostou, tá? Bom, vamos sem mais delongas, vamos começar. Na semana passada, meus caros, na semana passada, nós falamos do direito inglês, né? E depois nós entramos no estado absolutista. Nós vimos que o rei, na Europa continental, conseguiu reunir para si, conseguiu arregimentar, né, com o auxílio da burguesia, todo o poder do Estado, né? E aí o rei ficou como o Estado encarnado, né? Era o Estado em forma de gente, né? Ele tinha todo o poder de vida e de morte sobre as pessoas. Ele administrava a coisa pública, né? Administrava o Estado. Ele criava as leis, as regras, né? Ele aplicava, ele era o último, né? A maior instância do judiciário. Então o rei era o grande, o todo-poderoso dentro dos estados nacionais, né, lá do século XVII, século XVIII, né, início do século XVIII. Então o rei tinha todo o poder, isso é um estado absolutista. Né? Ele é absolutista porque o rei tem ali poder absoluto, né, um poder que ele não divide com ninguém. Tá? Então, quem eram os juízes? Os juízes eram os amigos do rei, né? Era o rei que fazia as regras, era o rei que, enfim, estabelecia os impostos, era o rei que fazia tudo. E nós vimos, né, na aula passada, que essa ideia, né, do rei ter todo o poder, ela começou a gerar todo um movimento, né, um movimento político, filosófico, ideológico, que nasceu para bater de frente com isso, que foi o iluminismo. Né? Nós falamos na aula passada sobre a obra de Rousseau, né, do contrato social, em que o poder vem das pessoas, né, o poder vem dos indivíduos, tá, e não do rei. Né? As pessoas, através de um contrato tácito, né, um contrato que não precisa necessariamente ser escrito, mas as pessoas decidem em formar o contrato, em formar o Estado. As pessoas decidem abrir mão da sua liberdade para viver de acordo com as regras do Estado. Né? Nós vimos a obra de Voltaire que trabalha muito com a liberdade de expressão. Né? Aliás, Voltaire tem uma frase, né, que diz assim: eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizê-las. Né? Então, a questão da liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, né? Então, tudo aquilo que era proibido, né? Que era proibido na, na era absolutista. Vejam vocês, aliás, né, que todos eles usavam pseudônimos, né? Não são os nomes reais. Né? Voltaire, que eu sei, se chamava Jean-Marie Arouet. Né? Jean-Marie Arouet. Ele escrevia
sobre o pseudônimo de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau também é um pseudônimo, tá? Jean-Jacques Rousseau também é pseudônimo. Montesquieu também é um pseudônimo, tá? O Barão de Montesquieu também é um pseudônimo, não é o nome verdadeiro do escritor, né? Montesquieu, que tem uma contribuição muito importante para o direito, porque ele dizia que se o poder corrompe, logo o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Toda pessoa que tem poder tem a tendência natural de abusar dele, né? Aliás, essa continua sendo a grande receita para que você conheça verdadeiramente alguém, né? Você quer conhecer uma pessoa, conhecer ela no seu íntimo, conhecer ela de forma completa, dê a ela duas coisas: poder e liberdade, para que ela possa usar esse poder da forma que ela quiser. Aí você vai ver quem realmente é essa pessoa, né? Bom, então diante do poder absoluto do rei, né, que mandava e desmandava que mandava e desmandava no estado da forma que ele queria, nasceram vários movimentos, dentre os quais, né, talvez o principal seja o movimento iluminista, né, que veio bater de frente com ele. E o movimento iluminista, que vai começar no século XVIII, tá, mais ou menos na metade do século XVIII, né, 1740, 1750, 1760, vai começar a se espalhar muito rápido pela sociedade, né? E aí nós vamos ter um momento chamado revoluções burguesas. As revoluções burguesas que marcam a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? O grande marco é a Revolução Francesa, que é uma das revoluções burguesas, né? Ocorreram várias na França, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, enfim, na Espanha, ocorreram várias. Mas a gente vai falar aqui das mais importantes, que são a Revolução Francesa e a Revolução Americana, também chamada, né, de independência dos Estados Unidos. Eles chamam de Revolução Americana. É uma revolução burguesa também, né? Claro que ela, além de lutar contra o poder absoluto da coroa britânica, ela também buscava independência. Mas não deixa de ser, né, a Revolução Americana, o movimento de independência dos Estados Unidos, não deixa de ser fortemente embasado nos ideais do iluminismo. Tá? Vamos lá, vamos para frente. Bom, então vamos começar com o primeiro, né, primeiro no tempo, que é a independência dos Estados Unidos. Tá? Então, gente, vocês sabem, né, que os Estados Unidos ele não tinha o tamanho que ele tem hoje. Na verdade, os Estados Unidos era colonizado só no litoral, né, na sua costa leste, tá? Indo praticamente de norte a sul, não ia até a Flórida não chegava até a Flórida, ia quase até a Flórida, parava ali nas Carolinas, se não me engano, tá? Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, então eu acho que parava na Virgínia, na Georgia, parava na Georgia. Tá? Então, você tinha 13, na verdade eram 13 colônias, né, que iam lá de cima, desde o Maine, desde Maryland, e vinha descendo, né? Nova York, Nova Jersey, New Hampshire, Connecticut, e por aí vai, né? Vinha descendo, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Kentucky, né? E vinha descendo, Geórgia, até chegar na Geórgia, que eu acho que era o último, tá? A Flórida, a Disneyland ainda não estava por lá. Tá? Então, a Inglaterra, ela tinha 13 colônias, tá? Na costa oeste do que hoje é os Estados Unidos. Tá? E no século XVIII, em razão de várias guerras, tá? Guerra com a França, guerra com a Espanha, a Inglaterra ela começa a sobretaxar, né, e criar vários tributos que eram impostos para os colonos nas 13 colônias. Tá? Então, tudo que os americanos, né, tudo que os americanos queriam fazer, eles tinham que pagar imposto. Né? Tinha imposto. Então,
tinham imposto sobre o açúcar, tinham imposto sobre o chá, né? O americano ele não curte muito chá, tá? Ao contrário do inglês, ele não é tão fã do chá. O inglês, o americano realmente prefere café. Tá? Existe uma história engraçada, eu não vou contar aqui agora, tá? Mas depois me lembrem, quando a gente voltar, para eu não esquecer, eu conto para vocês uma aventura dos americanos com os chineses. Mas deixa para lá, isso é uma outra história. Bom, e aí a Grã-Bretanha, né, a coroa britânica, ela começa a criar vários tributos para os americanos. E o pior deles era o chamado Stamp Act. Tá? Tinham vários. O Sugar Act era a lei do açúcar. Né? Então tinha uma taxação, tinha um tributo em cima do açúcar. O Tea Act era um tributo em cima do chá. Mas o pior, provavelmente, era o Stamp Act. O Stamp Act é a lei do selo. E é o seguinte, todo documento assinado na colônia, todo documento assinado em qualquer uma das 13 colônias, né, qualquer documento assinado em qualquer uma das 13 colônias, para que ele possua validade, ele precisa ser selado. Ele precisa receber um selo. Tá? E esse selo você paga junto à coroa britânica. Então você paga para obter um selo para que esse documento seja reputado válido. Tá? Então comprou um imóvel, assinou o contrato, beleza, agora temos que achar, como se fosse um tabelião, né? Como se fosse um tabelião, aí tinha que ir lá, tinha que selar o documento, né? Tinha que pôr o selo ali, de que sobre aquelas assinaturas foram recolhidos os tributos para a coroa inglesa. Tá? Então, esses são só alguns, tinham vários tributos. Tá? E os americanos diziam o seguinte, eles criaram um pensamento que, aliás, está em voga até hoje. Né? Se você for para a região de Washington, a região da capital, é muito provável que você veja nos paralamas dos carros, né? No taxation without representation. Né? Isso ainda existe, tá? Você pode ver essa frase ainda nos paralamas dos carros, você ainda consegue ver. O que eles diziam? Eles falavam o seguinte, nós estamos pagando para a coroa britânica, nós estamos pagando por impostos, então nós temos o direito de participar no parlamento. Os americanos, né, as 13 colônias, elas exigiam participar e receber uma cadeira, pelo menos uma cadeira no parlamento, já que eles também estavam contribuindo com a coroa. Eles queriam o quê? Eles queriam participar do processo político inglês, né? Claro que a Inglaterra negou, tá? Negou. E eles falavam o seguinte, então, sem taxação, sem tributação, se não há representação. Né? No taxation, sem tributação, without representation, se não houver representação. Ou seja, não fomos nós, americanos, que mandamos criar, que autorizamos a criação desse imposto, né? que autorizamos a criação desse tributo. Tá? Nós não temos uma cadeira no parlamento, então nós não vamos pagar. E aí começa, né? Os americanos eles começam a se recusar a pagar os impostos, e a questão agrava lá para o Tea Party, né? Eles pegam o chá, jogam lá no rio Hudson, né? Jogam no mar, em Boston, né? Massachusetts, e eventualmente nós teremos aí a Guerra de Independência Americana. Então, eles não queriam pagar tributos se eles não iam, em contrapartida, ter uma cadeira no parlamento, se eles não iam poder falar no parlamento inglês. Tá? E aí, em 1774, né, caminhando já para o final do século XVIII, é criada, né, na colônia da Virgínia, né, é criada a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia. A Declaração de Direitos do Povo da Virgínia é fortemente inspirada nos iluministas. Tá? Ela é considerada um dos primeiros documentos americanos falando de direitos humanos. Ela fala que todos os homens nascem iguais,
que a propriedade é absoluta de uma pessoa, enfim, né, do devido processo legal. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tá? Então, a Declaração do Povo da Virgínia, a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, é uma prévia do que viria a ser a Constituição Americana. Tá? Então, em 1774. Pouco depois disso, né, já começa a Guerra de Independência. Tá? Logo depois, né, na Confederação da Virgínia, o que é a Confederação da Virgínia? As 13 colônias se unem, né, numa confederação, né, e formam um exército, chamado Exército Continental, né, que existe até hoje. O Exército dos Estados Unidos existe antes mesmo dos Estados Unidos existir. Né? Então as 13 colônias se unem numa confederação. Vocês já devem ter visto com a professora Terciana, Teoria Geral do Estado. Teoria Geral do Estado é com a professora Patrícia, né? O que é uma confederação? Né? Uma confederação, provavelmente a professora Patrícia deve ter dito para vocês que é um conjunto de estados independentes, né? Que se unem em prol de um objetivo em comum. Né? Ou uma ameaça, ou uma agressão, ou uma crise financeira, crise econômica, enfim. Tá? Então, as 13 colônias americanas, as 13 colônias, né, do que seria os Estados Unidos, se uniram para combater a coroa inglesa e buscar a independência. Gente, qual que é a grande diferença, bem rapidamente, né? Qual que é a grande diferença entre uma federação e uma confederação? Né? A confederação, meus caros, na confederação, os estados são independentes. Então, eles têm o direito de secessão. Os estados na confederação têm direito de secessão. O que é secessão? Eles têm o direito de saírem da confederação a hora que eles quiserem. Eles são soberanos. Né? Os estados que entram na confederação, eles são soberanos. Eles entram e eles saem a hora que eles quiserem. Tá? Eles não podem ser obrigados a permanecer na confederação. Esse foi o grande problema depois da independência dos Estados Unidos. Né? Depois da independência dos Estados Unidos, nós tínhamos uma confederação. Né? E como aquele objetivo em comum acabou, como o objetivo que eles tinham em comum foi eliminado, né? Eles queriam o quê? Se tornarem independentes. Conseguiram, parabéns. Né? Conseguiram. Agora, o que eles têm que fazer? Nada. Agora, a grande crise que eles tinham que enfrentar já foi enfrentada. Então, os estados do norte e os estados do sul, eles tinham maneiras diferentes de viver. Enquanto os estados do norte estavam Massachusetts, Nova York, Nova Jersey, Maryland, Maine e etc., estavam empenhados na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, desculpa, né? Estavam participando da segunda revolução industrial, buscando modernidade, buscando modernização, acabando com a escravidão, né? Adotando a mão de obra proletária, etc. Os estados do sul, Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, etc., ainda estavam naquele esquema de plantation. Né? Então ainda tinham aquele latifúndio, ainda tinha o senhor de escravos, ainda tinha escravo, né? Tinham plantações de algodão, milho, tabaco, né? Eram as culturas mais características lá dos Estados Unidos, né? O algodão, o milho e o tabaco. Então eles tinham formas muito diferentes de viver. O sul dos Estados Unidos era muito parecido, né? Muito parecido com o Brasil escravocrata, né? O Brasil escravocrata. Então dá para ter uma boa ideia de como que era o sul das 13 colônias, né? Ao sul nesse período. E aí, meus caros, a Confederação começou a desmontar. Né? A Confederação começou a se desmontar. Por quê? Os estados do sul queriam sair da confederação e viverem da forma que eles queriam, né? Os senhores de escravos, né? Seriam aqui os senhores de engenho, né? Eles queriam viver da forma que lhes aprovesse, né? Com latifúndio, escravocrata, etc. Enquanto que
os estados do norte queriam que todos permanecessem juntos e buscassem o avanço econômico por meio da Revolução Industrial, etc. E essa foi então a segunda grande guerra dos Estados Unidos, que foi a Guerra de Secessão. Foi a Guerra de Secessão, onde nós tínhamos de um lado, no norte, eles eram chamados de Yankees, e os confederados ao sul. Então eles queriam se separar, o sul queria se separar e continuar vivendo daquele jeitinho, enquanto que o norte não, o norte queria manter tudo. A vitória acaba sendo do norte, e aí nós temos a federação. Deixa de existir uma confederação para que haja uma federação. Qual a diferença da federação? Na federação, os estados não têm mais direito de secessão. Os estados não são mais soberanos. Eles não têm mais todo o poder. Eles abdicam de todo o seu poder, eles abdicam de parte do seu poder para a criação de um novo ente, de uma nova pessoa, que é a União. Tá? Então no Brasil é a mesma coisa. O Brasil é uma federação também. Então nós temos vários estados, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, vários. Eles podem se separar? Não. Tem que explicar isso pro pessoal do Rio Grande do Sul. Mas não, eles não podem se separar. Isso aqui não é uma confederação, isso aqui é uma federação. Os estados, então, eles são autônomos, eles têm poder de autorregulação, eles têm algum poder, sim, para se autorregular, mas eles não têm poder total, eles não têm poder de se separarem e saírem quando eles quiserem. Tá? Por quê? Porque cada um dos estados abriu mão do seu poder para a criação da União. Então nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Já diz a nossa Constituição brasileira de 88, que a República Federativa do Brasil, aliás, é esse o nome do nosso país, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, então a união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Então você tem aí as quatro pessoas, os quatro entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tudo bem? Deu para ter uma entendida, Deu para entender o que é uma federação e a diferença da confederação? Vamos voltar então para a independência dos Estados Unidos. Bom, então, a Confederação da Virgínia e o Exército Continental conseguiram expulsar os ingleses, conseguiram se tornar independentes. Lembrando que os Estados Unidos, as 13 colônias, foram uma das últimas colônias na América. A colonização começou pela América Latina, primeiro Santo Domingo, México, Brasil, primeiro pela América Latina. Tá? Depois é que veio lá as 13 colônias, nos Estados Unidos, e depois mais tarde ainda, veio o Canadá. O Canadá é uma situação à parte. Tá? Então, dos últimos países a serem colonizados, o primeiro de todos a se tornar independente, e ainda o primeiro Estado americano a abolir a escravidão. O primeiro Estado americano a abolir a escravidão, o Brasil. Parabéns, o Brasil foi um dos últimos, foi o último do mundo. Brasil, 1888, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Fácil de lembrar, é exatamente 100 anos antes da nossa Constituição atual. Nossa Constituição é de 1988, a libertação dos escravos foi exatamente 100 anos antes, 1888. Tá? Então, o último país do mundo a abolir a escravatura. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Bom, então, meus caros, os americanos, depois que eles conseguiram afastar os ingleses, eles ficaram pensando numa coisa. Eles começaram a pensar o seguinte: beleza, então nós expulsamos os ingleses, parabéns, comemoramos, bebemos cerveja, etc. e tal. E agora, o que nós vamos fazer?
como é que nós vamos evitar, né, que o Estado que nós vamos criar, como é que nós vamos impedir que o Estado que nós vamos criar, que seria os Estados Unidos, né, como é que nós vamos impedir que ele vire um outro Estado absolutista? Como é que nós vamos evitar que esse Estado seja como a França, como a Espanha, como Portugal, como todos os demais? Como é que nós vamos nos resguardar? Como é que nós vamos nos proteger do poder absoluto do Estado, do poder incrível que o Estado possui? E como é que nós vamos evitar que as pessoas abusem desse poder? Então eles chegaram na conclusão, em 1787, 2 anos antes da Revolução Francesa, de aprisionar o poder do Estado, algemar o poder do Estado, tá? Controlar o poder do Estado. Como? Através de um documento. Um documento que eles chamaram de Constituição. E esse documento, Constituição, né, a primeira do mundo, a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, eles têm a mesma até hoje, né? Eles têm a mesma até hoje. Nós tivemos a nossa primeira em 1824 e depois disso nós tivemos 7 ou 8, dependendo de como você faz a conta, né? Mas veremos isso no segundo semestre. Bom, então os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1787, é claro que ela tem emendas, né? Mas é a mesma. E aí eles pensaram o seguinte, a ideia deles era a seguinte, esse documento, Constituição, vai criar um Estado, que é o chamado Estados Unidos da América, vai organizar os poderes desse Estado e vai estabelecer os limites do seu poder. Então a Constituição, esse documento chamado Constituição, ele nasceu para controlar o poder gigantesco do Estado, o poder que eles viam na Europa, né, nos reis da França, no rei da Espanha, né, e etc. Então a Constituição ela nasceu como um mecanismo para controlar o poder do Estado e evitar que o Estado invadisse, né, e violasse direitos dos indivíduos, direitos das pessoas. Tá? Então essa é a função primeva, né? Essa é a função originária da Constituição. Né? É claro que hoje a Constituição faz muito mais do que isso. Tá? A Constituição hoje faz muito mais do que isso. Mas para eles, na época, era suficiente. Tá? Então a Constituição dos Estados Unidos ela veio para controlar o poder do Estado, controlar o poder do Estado americano e evitar que esse poder praticasse o quê? Praticasse abusos, né? Excessos. Então, a Constituição dos Estados Unidos ela vem estabelecer o básico, o mínimo. Primeiro, a divisão dos poderes, né? A divisão dos poderes. Então, cria, né? Separa pela primeira vez, o poder do Estado é dividido em 3 órgãos diferentes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E esses poderes são independentes, ou seja, um não precisa do outro para trabalhar. Mas eles se controlam e se fiscalizam a todo tempo, justamente para um verificar se o outro não está cometendo abusos. Os americanos chamaram isso de sistema check and balance. Check and balance, que traduzindo para o português significa sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos. Então esse foi um mecanismo que os americanos usaram, né, do poder controlando o poder. Eles pegaram o poder do Estado e eles viraram contra o próprio Estado. Né? Então, o Estado hoje ele é controlado pelo seu próprio poder. O poder executivo controla o legislativo controla o judiciário fiscaliza o executivo, fiscaliza não sei o quê. Então, eles estão sempre trabalhando, né, a fim de que nenhum dos poderes se exceda e eventualmente pratique e cometa abusos. Tá? Então essa é a ideia, né, de Montesquieu, nós falamos sobre isso na aula passada, né, na sua magnum opus, na sua grande obra, chamada Do Espírito das Leis. Tá?
Ela veio estabelecer ainda, né, um poder legislativo bicameral, manteve, né, a tradição britânica que tinha, né, a Câmara dos Lordes, né, a House of Lords, e a Casa dos Comuns, a House of Commons, né? Então, a Inglaterra, né, tinha a Câmara dos Lordes, que representaria o Senado, e a Câmara dos Comuns, que representaria, para nós, né, seria o equivalente à Câmara dos Deputados. Então, os Estados Unidos manteve isso, eles só trocaram os nomes, né? Então, ao invés de se chamar Câmara dos Lordes, chama-se Senado. Eles voltaram a usar a expressão romana pela primeira vez depois de Roma, né? Pela primeira vez depois de Roma, ressurgiu uma instituição chamada Senado, né? E criaram ainda a Casa dos Representativos, né? House of Representatives, a Casa dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, né? Qual é a ideia? Eles criam, né? Eles reestabelecem, né, um negócio chamado república. A república. Né? Então, na república, você tem o quê? Que todos participam da tomada de poder da União, né? Então nós temos a União Americana e nós temos os estados, nós temos a população, etc. Então o Senado representa o interesse dos estados, tá? O Senado representa o interesse dos estados e os deputados, né, a Câmara dos Deputados, representa o interesse da população desses estados. Tá? Então essa é a grande ideia por trás da bicameralidade americana. Né? Então o Senado representa os estados, né? As 13 colônias que agora viraram estados, Delaware, Maine, Maryland, Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Georgia e etc. Né? Enquanto que a Câmara dos Deputados representa os interesses da população desses estados. Essa ideia é a que existe até hoje, né? Nós fazemos isso no Brasil até hoje. Né? No Brasil, cada estado possui 3 senadores, tá? Então existem 3 senadores para cada estado, tá? Nós elegemos, somos nós que elegemos, mas eles representam o interesse dos estados, enquanto que a Câmara dos Deputados representa o interesse das populações, né? Do povo. Tá? Então, o Brasil, quando surgiu a ideia da República, né, na Constituição de 1934, né, adotou essa mesma ideia. Tá? Vamos lá, vamos para frente. Veio trazer ainda, né, o processo legislativo. Então, a Constituição americana veio regular como é que o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, como é que eles fazem as leis? Como é que eles criam as leis? Tá? Então a Constituição veio estabelecer isso, um rito, né, um ritual para a criação das normas jurídicas, né, das leis, que agora são uma atribuição do poder legislativo, né, do poder legislativo. Na Europa nem se sonhava com isso, ou melhor, apenas sonhava-se, né, apenas se sonhava com isso. Na realidade, quem fazia a lei era o rei, né? Então, na Constituição dos Estados Unidos, veio-se disciplinar, né, veio-se a crescer que os representantes do povo é quem deveriam fazer as leis. Ainda, o americano acabou com a figura do rei, né? Ele criou então, né, no seu modelo republicano, um chefe da União, e o chefe da União é o presidente da República. Né? Então acabou com a monarquia. Né? A monarquia. Morreu o rei, vai para o filho. Morreu o filho, vai para o neto. Morreu o neto, vai para o bisneto. Morreu o bisneto, vai para o tataraneto. Não. Eles acabaram com isso, tá? E criaram um negócio chamado presidente da República. E o presidente da República, ele é eleito a cada 4 anos. Né? Nos Estados Unidos acho que são 5 anos. Acho que são 5 anos, não tenho certeza.
tá? Mas ele é eleito com uma certa periodicidade. Aí tem uma característica interessante, né? O americano, né, o americano em toda a sua história jamais votou para presidente. Tá? Os americanos não votam para presidente. O voto para presidente nos Estados Unidos é um voto indireto. É um voto indireto. Quando os americanos vão às urnas para escolher o presidente, né, Trump, Barack Obama, Bush, antes do Bush veio Bill Clinton, não sei se vocês vão lembrar, antes do Bill Clinton acho que veio Jimmy Carter, tá? Nixon e etc. Né? Eles não vão às urnas para eleger o presidente, para votar no presidente. Eles vão às urnas para votar nos delegados. Eles elegem os delegados. E os delegados depois se reúnem em assembleia para eleger o presidente. Para eleger o presidente. Então eu voto, por exemplo, quando eu vou votar na urna, eu voto para o delegado. Então eu voto para o delegado do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Tá? E aí eu elejo o delegado. Lembrando que o delegado, de acordo com a Constituição, o delegado não precisa obrigatoriamente votar no candidato do seu partido. Então não é porque eu sou um delegado do Partido Republicano que eu vou votar no candidato à presidência pelo Partido Republicano. O delegado é livre. O delegado é livre para votar no candidato à presidência que ele quiser. Aliás, foi quase isso que se chegou a cogitar nas últimas eleições, né? Nas eleições que ficaram entre a Hillary Clinton e o Donald Trump. Né? Vários delegados do Partido Republicano estavam meio tendenciosos, estavam bambeando para o democrata, né? Estavam querendo votar na Clinton, na Hillary Clinton, que era representante, que era candidata pelo Partido Democrata. Né? Acabou não acontecendo, tá? Acabou não acontecendo. Porque realmente a Hillary acho que era muito fraca mesmo, né? Mas houve-se, né? E os jornais dos Estados Unidos noticiaram isso sempre. Você via que eles não estavam ali, né, muito confiantes, né? Bom, enfim. Então, veio estabelecer eleições indiretas para a presidência da República. Tá? Uma questão interessante. O juiz nos Estados Unidos, ele não é aprovado em concurso de provas, tá? De concurso de provas e de provas e títulos. O juiz nos Estados Unidos é eleito. Então, você quer ser juiz de direito nos Estados Unidos, você precisa se candidatar. Então, você é um advogado, você é um promotor. Aliás, o próprio promotor também é eleito. Né? O promotor, o DA, né? O District Attorney. Né? O DA é eleito. Tá? O advogado-geral da União é eleito. Enfim, né? As pessoas, os cargos públicos do sistema judiciário, eles são eletivos. Tá? Então, existe nos Estados Unidos uma ideia de um judiciário muito mais democrático do que o nosso. O nosso é um judiciário muito mais próximo da meritocracia. Né? Não vou dizer que há uma meritocracia perfeita, porque eu estaria mentindo para vocês. Mas ele é muito mais próximo de uma meritocracia. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos preza pela democracia. Então, o juiz ele foi eleito. Né? Há votações para que ver quem vai ser o juiz. Então, como o sistema judiciário ele é pautado na democracia, eles prezaram, né, pela participação popular no judiciário. E aí eles criaram, né, ou melhor, trouxeram, né, da justiça greco-romana, eles trouxeram o procedimento do júri. Né? O procedimento do júri é isso. Tá? O procedimento do júri é permitir que o criminoso, né, ou aquele que está sendo acusado de crime, será julgado pelo júri dos seus semelhantes. No júri, o juiz não é o juiz que dá a sentença. O juiz simplesmente mantém a ordem no tribunal, mantém a ordem dos trabalhos, tá? E controla ali as partes, controla e dirige o processo. Basicamente é isso. Tá? Mas não é ele quem dá
não é ele quem dá a sentença. Tá? Quem diz se o réu é culpado ou inocente, quem diz se o réu é culpado ou inocente é o júri. E aí, nos Estados Unidos, por isso que vocês veem nos filmes, nas séries, que qualquer coisa você vai a júri. Né? O júri é para crimes em geral. Então, você é acusado de qualquer crime que seja, qualquer crime, roubo, receptação, tráfico de drogas, homicídio, qualquer coisa, sequestro, você vai a júri. Tá? Então, crimes em geral, todo e qualquer tipo de crime praticamente, você vai a júri. E aí nós temos no Brasil uma pessoa, né, o patrono dos advogados no Brasil, que é o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa era apaixonado pelos Estados Unidos, por tudo que os Estados Unidos representava na época. Né? E ele fez questão, ele fez muita pressão para que a Constituição de 1934, desculpa, né? 1891, desculpa, 1891, para que a Constituição de 1891 trouxesse para o Brasil a instituição do júri, né? Porque ele era fascinado pelo júri. Rui Barbosa amava, né, os Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos representavam. Então, quando o Brasil deixa de ser um império para se transformar numa república, o que aconteceu em 1891, né, tanto que o Brasil, como é que se chamava o Brasil? Estados Unidos do Brasil. Né? Estados Unidos do Brasil. Influência de Rui Barbosa, que era um grande apaixonado, um grande entusiasta dos Estados Unidos. Tá? Então, quando teve a Constituição de 1891, ele trouxe para o Brasil a instituição do júri, que fica até hoje, né? Até hoje, mas apenas no Brasil, apenas para os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes em que o autor do fato, né, o criminoso, ele teve o desejo de produzir aquele resultado. Então ele matou porque ele queria matar. Né? Ou então, se o crime doloso não se consumou, não houve o resultado morte, foi por circunstâncias alheias à sua vontade, porque matar era o que ele queria. Né? Tinha o ânimos necandi, né? A vontade, o desejo de matar. Né? Então, no Brasil, até hoje existe o júri, mas apenas para os crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, o judiciário democrático, né, os juízes eram eleitos, né, e são até hoje, né, eleitos nos Estados Unidos. Tá? Então, você tem aí a Constituição americana. Eu tenho uma cópia aqui em casa, né, num quadro. Eu vou ver se a gente voltando para a faculdade eu consigo levar para vocês. Ela é exatamente assim. E ela começa como? Ela começa de uma maneira muito emblemática. Né? As primeiras palavras delas são We, the people of the United States. Então, nós, como é que começa a Constituição? Nós, o povo dos Estados Unidos, né, de maneira a, não sei o quê, construir uma nação mais próspera, justa, segura, blá, blá, blá. Então, promulgamos a Constituição dos Estados Unidos da América. Né? Então, essa questão, né, eles reconhecem, então, que a soberania, né, o poder do Estado, ele está, antes de estar em qualquer um, antes de estar no presidente da República, antes de estar no Congresso Nacional, ele se concentra no povo. Tá? Então, o poder do Estado se concentra na nação, no povo, né? Nas pessoas comuns. Né? Isso é muito... Essa é uma virada de pensamento, uma virada de cultura muito histórica. Desculpa, apertei um